Boa noite a todos, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade do culto da semana passada, que a gente estava falando sobre como voar alto, né? E para isso a gente precisa ser tratado, curado. É sobre isso que eu quero falar. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Malaquias, no capítulo 4. É o último capítulo do Antigo Testamento. Nós vamos começar meditando nele. Malaquias 4. Diz assim, já vou falando aqui, tá? Malaquias capítulo 4, versículo 4, diz assim: Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, a qual são os estatutos e juízos. Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Até aqui. Então, como eu estava falando desde a semana passada, esse é um ano para a gente viver grandes coisas. Mas para que a gente possa viver, a gente tem que estar tratado, curado. Porque senão isso é impeditivo, segundo as palavras que têm sido ditas pelos profetas, da gente viver o nosso máximo de potencial. Então hoje eu trouxe, como eu não quis pregar tudo a semana passada, para não ficar muito carregado, hoje eu trouxe mais 3 tópicos que são importantes da gente ser tratado. São pontos que eles levantaram, e aí eu trouxe para a gente meditar em cima disso. Então, esse é o primeiro ponto. O primeiro ponto é da gente tratar aquilo que são os fundamentos do nosso coração. Aquilo que o Senhor deseja tratar nas nossas vidas. Eu não sei se você sabe, Malaquias é o último profeta aqui antes do Novo Testamento. E ele foi um dos últimos profetas a pregar antes da vinda do Senhor, biblicamente falando. E o ponto que eu quero trazer, você vê que ele faz menção aqui, no versículo 4, ele faz menção de Moisés. E aí ele fala, lei de Moisés, tal, segundo os meus estatutos e juízos. E depois ele fala do profeta Elias, de converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Eu estava meditando nisso daqui, porque quando a gente fala de Moisés, a gente fala de um contexto em que o povo de Deus, estava vivendo dentro do Egito, Estava escravizado no Egito. Mas mesmo estando escravizado no Egito, eles tinham uma aliança com Deus. Tanto é que o próprio Moisés veio. Mas eles estavam vivendo no Egito, num lugar fora, que não era a sua terra, vamos dizer. Mas eles acreditavam. E aí Deus falou para eles prestarem atenção ao quê? Nos mandamentos, que são nos estatutos, de trazer ordem, no juízo, no que pode acontecer se eles errassem. E aí mais para baixo, ele fala ele falou para lembrar do Moisés, e aí ele disse eu vos enviarei o profeta Elias. O profeta Elias já tinha enviado, só que era profeticamente falando. E o profeta Elias, ele fala de converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E aí eu fiquei pensando, por que ele quis dizer profeta Elias? Olha que interessante. O profeta Elias, diferentemente, ele viveu num contexto onde existia um rei em Israel. Eles estavam em Israel, eles já não estavam em terra estranha, vamos dizer assim, Eles estavam em Israel. Mas mesmo estando na sua terra, vamos dizer assim, espiritualmente eles estavam corrompidos. Vocês lembram quem que era o rei quando o profeta Elias veio? Quem? Acabe. E a esposa? Jezabel. Ou seja, dizer que é meio que o contrário. O profeta Elias, eles estavam na terra de Israel, mas a aliança com Deus dele estava totalmente corrompida, Por causa justamente do que você falou,
de Acabe e de Jezabel, que estavam corrompendo o povo, que estavam levando o povo para outro lugar, que estavam levando o povo para adorar deuses estranhos, os Balaíns e por aí vai. Então, como que eles estavam? Então, olhando novamente o povo de Moisés estava fora da terra, só que eles estavam alinhados com Deus, porque eles acreditavam, tanto é que Moisés veio. Agora, quando a gente fala de Elias, eles estavam na terra de Israel, mas eles não estavam alinhados com a vontade de Deus. Estão entendendo? Por causa desse corromper da vida espiritual. E o que Deus quer colocar aqui, justamente, é de resgatar esse fundamento. Qual o fundamento? De estar alinhado com a vontade do Pai. De estar alinhado com a vontade de Deus para as nossas vidas. Tanto é que Jesus veio para a terra de Israel, pregou para os judeus para tentar alinhar eles com a vontade de Deus. E eles não acreditaram, né? Então, o fundamento é justamente esse, é a gente se converter dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Mas não é mais do que uma questão terrena, vocês estão entendendo? É uma questão espiritual, da gente estar alinhado espiritualmente com a vontade de Deus, da gente estar alinhado com os propósitos de Deus, com os fundamentos de Deus, com os princípios de Deus, com tudo que Deus deseja, vamos dizer assim, para a nossa vida. E aí a gente pode até, não sei, talvez, dar até um testemunho aqui, né? Da gente encontrando esse alinhamento com o Pai, que eu quero dizer assim, de entender a vontade de Deus para nós e perseguir ela, né? E aí você vê as coisas, né? As coisas começando a se abrir, as coisas começando a te empolgar, a te motivar, a você ver razão em tudo que você faz. Então isso é a gente estar alinhado de pai e filho com a nossa vontade, com a vontade de Deus. E é isso que eu vejo que faz a gente literalmente voar, cara, não é? Um dos maiores sucessos vamos dizer assim, é quando a gente está alinhado com a vontade de Deus, com a vontade do Pai nas nossas vidas. E aí a gente tem circunstâncias, comentando aqui por cima, em Gênesis 37, 2 e 3, fala de Jacó e do seu filho José, que além deles serem pai e filho, né, já ter essa ligação, eles eram o quê? José era o filho, entre aspas, né? Não é nem entre aspas, né? Era o filho queridinho de Jacó, né? Até que Jacó deu, a Bíblia fala lá em Gênesis 37, deu um talite, né? Um manto especial, uma estola. E por outro lado, José, quando estava longe do pai, somente com os irmãos faziam coisas erradas, ele vinha e falava para o pai. Não é uma questão de ser dedo duro, porque ele está falando para a autoridade, está falando para o pai. Então ele queria honrar o pai. E aí você vê, quando os dois eles estão alinhados, se a gente pegar os princípios de Deus, né, do amor do pai pelo filho, do filho da honra para o pai, quando existe esse alinhamento, você vê que de todos os filhos de Jacó, e Jacó teve 12, só um recebeu a porção dobrada, vamos dizer, que foi os filhos de José. E aí você vê, né, as coisas caminhando, né, as coisas fluindo. Você vê o que aconteceu na vida de José. José foi governador do Egito, José, né? Então, assim, quando nós estamos alinhados com a vontade de Deus, os princípios, os fundamentos com a vontade do Pai, o negócio explode. O negócio explode. E aí a gente pode falar, mas tem esse exemplo aí, mas, né, meu pai não sou assim, não é tão espiritual, alguma coisa assim. A questão é a gente estar envolvido com a vontade do Pai. Vontade do Pai, para a gente chegar até a vontade do Pai. Porque muitas vezes, que nem aconteceu em 2 Reis, eu vou ler um versículo aqui, nem precisa abrir, mas 2 Reis 2, 1 a 2, diz assim, 2 Reis
2:12, diz assim: o que vendo Eliseu clamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu, e tomando as suas vestes, rasgou em 2 partes. Aqui Eliseu não estava junto do seu pai biológico, né? Ele estava diante do seu profeta. Mas a ligação entre eles era muito forte. E quando a ligação foi muito forte, Elias ajudou Eliseu a se encontrar onde? Na vontade do pai. E aí quando isso aconteceu, a gente vê o sucesso que foi a história de Eliseu. A história de Eliseu, se Elias fez 6 milagres, Eliseu fez 12. Até o osso de Eliseu, né, ressuscitou, curou e por aí vai. Então isso mostra uma coisa muito clara. Nós, para a gente viver e voar nesse ano, nós precisamos converter o nosso coração ao do Pai. A gente precisa estar alinhado com a vontade de Deus. Porque isso a gente vai estar curado, certo? E isso vai fazer a gente explodir e voar. Porque como foi esses 2 exemplos aqui que a gente falou, né? Aconteceram, e eu creio que vai acontecer na nossa vida também. Por isso que a gente mais fala aqui em casa, né? Da gente estar alinhado à vontade de Deus. Mas você vê o quanto isso é importante. Porque quando a pessoa está enferma, ela não conhece os fundamentos de estar realmente aliançada com Deus, o negócio não flui. E ela fica travada. Mas esse exemplo de Elias nos mostra muito claro que não adianta a gente estar, entre aspas, na igreja, na terra de Israel, né? Se o nosso coração está sendo corrompido por Acabe, por Jezabel, por vontades humanas, ou seja lá o que for. É isso que Deus deseja. Alinhar e a gente estar de acordo com a vontade dele. Estão entendendo? Tem algum comentário aí? Ananda, consegui entrar finalmente. Então, que a gente possa estar alinhado com a vontade de Deus e não deixar isso ser um impeditivo para a gente voar na nossa vida. Amém? Fala assim: Senhor, eu quero voar nesse ano. Eu quero tratar o meu coração. Quero converter o meu coração. A tua vontade, meu Pai. Em nome de Jesus. Faça isso, para que a tua vontade se cumpra na minha vida e eu viva o máximo do meu potencial, em nome de Jesus. Amém. Segundo ponto, abra lá sua Bíblia comigo no livro de Jonas. Livro de Jonas. Livro de Jonas, no capítulo 1, diz o seguinte, no primeiro versículo, do 1 ao 3. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis de diante da face do Senhor. Foi? Falou alguma coisa? Não? Então, o segundo ponto que eu quero falar, que é extremamente importante, se um é fundamento, o outro é nós precisamos ser curados da dureza do nosso coração e da nossa mente. Isso literalmente impede a gente de viver a plenitude do que Deus tem reservado para nós. Eu quero que vocês entendam a profundidade desse texto, porque você vê logo no segundo versículo, Deus fala assim: levanta, vai e clama contra ela. Deus ele não está pedindo uma coisa para Jonas.
certo? Deus está ordenando uma coisa para Jonas. E Jonas, no seu posicionamento, se Deus fala vai para a esquerda, ele pega e paga um barco para ir para a direita. Ele foge da vontade de Deus. Ele foge daquilo que é o plano de Deus para a vida dele. E aí acontece toda aquela história que eu acho que vocês conhecem, da baleia, que ele é engolido por uma baleia, fica 3 dias. Aí dentro da baleia ele se arrepende, tem um quebrantamento. Deus libera a vida dele. Vira sua folha aí, ó. Jonas 2, versículo 10 diz: falou, pois, o Senhor ao peixe e ele vomitou a Jonas na terra. Então ele se arrependeu e Deus falou, ô baleia, vomita ele aí agora. Vomitou. E no que ele vomitou, porque ele estava quebrantado, ele foi para Nínive e foi pregar. Vamos acompanhar aqui, eu vou ler alguns versículos aqui em Jonas 3, versículo 4 em diante. Diz assim: e começou Jonas a entrar pela cidade caminho de um dia, e pregava e dizia, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Versículo 6 do capítulo 3 agora. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de pano de saco, e assentou-se sobre a cinza. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água. Mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco, e clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha feito, dito que lhes faria, e não o fez. Até aqui. Então, ele acabou indo, depois de ser vomitado, ele foi para Nínive e foi pregar. E ele ficou 40 dias lá e você viu que as pessoas foram se quebrantando. A notícia chegou até o rei, que também se rasgou, se quebrantou. Enviou um edito falando para todo mundo, ó, vamos se arrepender do mal, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E a cidade inteira se converteu. Isso foi um sucesso ou não foi um sucesso? Foi um sucesso. Foi um sucesso absoluto. Só que isso não foi um sucesso diante de Jonas. O capítulo 4, versículo 1 fala assim: mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou totalmente ressentido. Como que está no seu aí? 4:1. Aborrecido. Só isso? O que mais? Fala o inteiro. Jonas ficou, ao perceber que Deus não destruiria os ninivitas, Jonas ficou muito aborrecido. Ele ficou aborrecido. Por que ele ficou aborrecido? O que vocês acham? Se ele tinha sido um sucesso. O que você acha aí, Nanda? Ficou irado, a Nanda falou. Por que ele ficou aborrecido? Não foi um sucesso? Por que ele ficou aborrecido? Por que ele ficou magoado? Porque Deus fez ele pagar isso. Oi? Porque Deus fez ele pagar isso, Não. Ele ficou aborrecido. Ele pensou que Deus ia matar todo mundo? Não. Ele estava com um coração duro com os ninivitas. Ananda, acho que só porque depois ele se deu conta. Ele ficou irado porque ele não queria que Deus perdoasse os ninivitas. Ele não queria. Ele ficou revoltado porque Deus foi misericordioso
porque Deus foi... Ele fala aqui no versículo 2, e orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, porque eu sabia que Deus é longânimo, é piedoso, é misericordioso, e grande em benignidade, e te arrependes do mal. Ele não queria que os caras fossem absolvidos. Coração duro. Por quê? Porque ele pensava segundo o quê? Segundo a sua justiça. No padrão de justiça dele, eles não mereciam perdão. Por quê? Porque os ninivitas eram depravados, vamos dizer assim. E ele falou, eles não merecem perdão, eu não vou pregar para eles se arrepender. E eles que se explodam. E Deus falou, vai. E aí começou toda essa história. Então esse coração duro dele, né? Eu até anotei aqui, ó. Aqui, ó. Estes versículos claramente definem a razão de Jonas para fugir. Ele está virado porque Deus deve poupar Nínive, uma nação inimiga de Israel, que não faz parte da aliança. Eles não só eram depravados e errados, mas eles eram inimigos de Israel. O Senhor não pode perdoar os meus inimigos, os inimigos de Israel. Está entendendo a cabeça dele? E ele chegou ao cúmulo. Versículo 3. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque o melhor é morrer do que viver. Extremista. Coração duro. O senso de justiça dele era diferente do de Deus. Ele precisava ser tratado nisso. E ele não queria. E ele não só queria, como ele pediu a própria morte. Olha grandioso, mas vai falar. Pedir a própria morte porque Deus fez uma bênção. Porque ele não concordava. E a gente tem que parar e ficar prestando nesses pontos. Porque assim, muitas vezes a gente quer a nossa justiça. E não pode ser a nossa justiça. A gente tem que lembrar que Deus, ele é o quê? Ele é misericordioso, ele perdoa. Mas até os inimigos ele perdoa também. E a gente tem que se consentir com o padrão de justiça de Deus. Por isso que Jesus falou lá em Mateus 7. Não julgais para não serem julgados. E às vezes a gente não entende isso. E naquela cabecinha, naquele coração duro de Jonas, ele não entendia. Aí Deus fez uma analogia para ele. Versículo 4. E disse o Senhor, é razoável esse teu ressentimento? Então Jonas saiu da cidade e se assentou ao oriente. Ele fez uma cabana e se assentou debaixo dela à sombra até ver o que aconteceria na cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira grande que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça a fim de que ele aliviasse. E Jonas ficou alegre, em extremo, por causa dessa planta que nasceu e cobriu ele e trouxe sombra. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao qual feriu essa planta e essa secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento, e o sol feriu a cabeça de Jonas e ele desmaiou. E desejou com toda a alma morrer, dizendo, melhor é morrer do que viver. De novo. Então disse Deus a Jonas, é caso razoável que você se enfade, se encha por causa dessa aboboreira? E ele disse, é justo que me enfade a ponto de desejar a morte. E disse o Senhor, tiveste compaixão da aboboreira que não nasceu nem trabalhou, nem fizeste crescer, e que um dia nasceu e no outro pereceu. Não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, que estão mais de 120 mil homens, que não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? O que Deus estava falando para Jonas aqui? Você dormiu, a hora que nasceu uma coisa do nada, você não trabalhou por aquilo, mas fez bem para você, não fez? Você gostou, extremo alegre. A hora que tirou, já saiu cuspindo fogo e criticando. Deus virou e falou assim, é justo isso? Porque quando você recebeu do nada, gostou. Agora quando tirou do nada, você já critica? Falou, então, é a mesma coisa com esse povo aí. 120 mil pessoas.
eu estou dando de graça isso para eles. Está entendendo? Assim como você recebeu essa sombra de graça, eu estou dando de graça. Assim como você não mereceu essa sombra, eles também não merecem a salvação. Mas eu estou dando. Então, esse livro de Jonas, eu queria terminar falando 2 pontos. Isso são sérios, isso é para a gente meditar. Ou melhor, esse ponto principal, né? A gente tem que parar e prestar atenção se o nosso coração não é duro e tem um padrão de justiça errado do que é o de vontade de Deus. Esse é o primeiro ponto. E por que isso é importante? Porque isso faz a gente ficar com um coração duro, faz a gente viver assim, ó, indo para a boca da baleia, pedindo morte. Por quê? Porque a gente nunca vai estar feliz de acordo com o padrão de justiça de Deus, certo? E aí você vai estar pedindo morte onde não tem que pedir, você vai estar sendo desobediente, você vai ficar dentro da baleia. Então um coração duro é muito triste. Uma mente que quer segundo o seu padrão de justiça é muito triste. Gravem isso. Até mesmo com os inimigos do povo de Deus. Nínive, Deus perdoa. O ponto assim eu entendi, sabe? A gente tem que entender para a gente não se sentir pesado, se culpado, né? O que acontece, Rô? Aqui o povo se arrependeu, não se arrependeu? Se arrependeu. Mudou. Mudou. Então, lógico que isso é aceitável. Lógico que isso o ponto é que a gente vê muito. As pessoas não mudam. Então, daí o nosso padrão de justiça poxa, Senhor, faz lá o Senhor, porque essas pessoas não mudam. Então, é diferente. Mas eles só né? mudaram. De Deus ter misericórdia. Então, assim, é assim que a gente faz. Deus vai lá e fala, vai lá ajudar a pessoa. A gente ajuda 1000 vezes, mas aí o povo mudou. Então, é claro que a gente fala, nossa, então tá perdoado, porque quando a gente vê mudança, a gente perdoa. Mas o duro é quando as pessoas não mudam. E aí, que esse caso... O ponto aqui, eu não tô falando do povo. Não. Eu não tô falando do povo. Jonas tô tá falando errado. de Jonas. Não, que ele tá errado, porque o povo mudou. Não, mas antes do povo mudar, ele já estava errado por causa do sentimento de justiça dele. Porque o povo só mudou por quê? Porque ele foi. Não, eu sei. Porque se ele não fosse, o povo não ia ser. Não, eu entendi. Salvo. Ele foi desobediente. Foi. Tá todo errado, Jonas. Eu só tô falando aqui num contexto mais comum. Que a gente obedece, faz e o povo não muda. O que cabe a nós? Obedecer. Obedecer e aceitar o padrão de justiça de Deus. Não ter coração duro. Ponto. Simples. Não é no seu padrão de justiça e não é querendo o mal do outro e não é falando, mas ele não merece. Não, isso nunca. Porque a graça é sobre todos. Agora, qual de todos que vai realmente ser salvo? Aí já não é problema nosso. Claro. Entendeu? O que cabe a nós ele não merece ser salvo. Não, isso a gente não pode falar. Não, isso aí porque a graça é de Deus. Então, assim, ele não merece isso. Isso não é justo. Não podemos falar. Porque é o padrão de justiça de Deus. Porque assim como essas pessoas estão recebendo alguma coisa de graça, às vezes que até não merece, e é de graça, a gente também recebe coisas de Deus. Então, o sentimento está errado. Agora, o resultado do negócio, se vai ser salvo ou não, aí já não é o nosso alcance. Entendeu? E por que isso me deixa muito preocupado? Porque você vê que Deus, assim como a parábola do filho pródigo, o pai termina falando com o filho, tentando convencer o filho dele mudar o seu padrão de justiça. Vocês lembram a parábola do filho pródigo, lá Lucas 15? Que o filho mais novo fez tudo de errado, caiu na esbórnia, voltou, se arrependeu, pediu perdão, o pai perdoou. O mais velho ficou indignado. Eu não vou comemorar com meu irmão, não vou, porque ele não merece, porque é a mesma coisa que Jonas. E as duas parábolas,
A de lá e a essa. Elas terminam com o Pai, Deus, tentando convencer o coração da pessoa a falar assim, meu, o seu padrão de justiça está errado, não faça isso. E você vê que os dois textos, ele termina nisso. Ele se arrependeu? Eu não sei. Eu estou falando ele agora, Jonas, né? Jonas e filho pródigo. Se arrependeu? Eu não sei. E aí, como que vai ser? O que aconteceu com eles? Não sei. Fala, nossa, mas o cara salvou a cidade inteira. A Bíblia fala, né? Ó, eu preguei, expulsei demônio, fiz isso, fiz aquilo. Jesus falou assim, eu não te conheço. Porque se Deus quiser, ele usa uma mula, quem somos nós? Mas ele está preocupado com o quê? Com o nosso coração. Com o nosso coração. Ah, meu irmão não merece. Não é esse o ponto. É graça. Recebe. Aceita. Eu que estou falando. Eu, Deus. Não é você que manda. E esse tipo de coração, ele impede. Ele impede de Deus agir na vida das pessoas. Ele impede. Porque ele é um bloqueio. Que Deus não age livremente. E quando Deus não age livremente, fica nisso. Fica tentando convencer. O pai tentando convencer o filho. Isso é inadmissível. Do ponto de vista de Deus. Então a gente tem que orar para a gente não ter um coração assim. Nem um coração, nem uma mente assim. Amém? Fala assim, Senhor, trata o meu coração, e a minha mente, para eu não buscar o meu padrão de justiça, assim como nós recebemos de graça. Eu também quero entender que o inimigo, a pessoa que não merece, também tem o mesmo direito. Trata o meu coração, trata a minha mente, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? E o último ponto aqui que eu quero falar com vocês, abra sua Bíblia aí em 1 Samuel. Tá escutando aí, não? Primeiro Samuel, capítulo 1. Primeiro Samuel 1, versículo 10. Diz assim: Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Como que está na sua aí, amor? Chorava amargamente. No seu. O quê? 1, versículo 10. Aí ela se levantou aflita e chorando muito, orou a Deus. Aflita, chorando muito, angustiada, né? Aqui na minha fala amargura de alma. Era mais do que uma amargura, era uma coisa que corroía ela por dentro. E é sobre esse o ponto que eu quero falar. Outro ponto que nós precisamos tratar para a gente voar, é a gente arrancar toda a amargura da nossa alma. A amargura é uma coisa tão triste, que eu não sei se vocês conhecem esse versículo, mas a Bíblia diz o seguinte aqui. Hebreus 12, 15. Vou ler do 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Até aqui. Ana, ela estava amarguradíssima, porque ela tinha um marido, e o marido tinha 2 mulheres. E a outra mulher dele tinha filhos e tudo mais. E caçoava, zombava, humilhava a Ana, porque ela não podia ter, porque ela era estéril. Então você imagina, né? O cara já tem 2 mulheres, né? Imagina a rixa que não é entre as duas, né?
Uma coisa absurda, né? E ele amava mais Ana, só que não conseguia ter filho com ela. E a outra tinha filho, zombava. Ah, você não tem, eu tenho. E a maternidade, muitas vezes para a mulher, naquela época, era uma coisa vital, né? Então a gente começa a perceber o quanto doía no coração de Ana isso. Tanto é que a Bíblia fala que ela estava amargurada de alma, estava tensa, vamos dizer. E aí eu fiquei pensando, quando a amargura ela começa a ganhar proporção, isso é muito triste. Porque nesse versículo vocês veem, olha, que ninguém se prive da graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. A amargura ela vai criando raiz no coração da pessoa. Imagina uma raiz de uma árvore, né? Quanto maior a raiz, mais difícil de sair, né? Mais difícil da gente arrancar. E aquela raiz, a amargura ela entra e ela vai criando uma raiz de uma forma que ela deixa a pessoa perturbada. Vocês concordam? Conhece uma pessoa magoada? Ela não fica totalmente perturbada? Você que atende bastante. Paranoica. Fica... Ela fica neurótica. Ela fica com neuroses. Fala mais alto. Neuroses, né? O que é uma neurose? É você ver coisa onde não existe. Perturbada. Neurótica. E a Bíblia fala ainda, não só isso, mas ela, por ela, muito se contamina. Não contamina as pessoas ao redor? O marido, a esposa, o filho, o vizinho, cunhado. É uma pessoa que ninguém quer ficar perto de uma pessoa magoada, porque ela só sabe reclamar, só sabe contaminar, está sempre para baixo, depressiva e por aí vai. E a gente tem que prestar atenção nisso, porque essas coisas literalmente elas acontecem. E como que Ana saiu dessa circunstância de mágoa profunda? O que ela fez? Vocês lembram? Sem ler? Ela fez um voto ao Senhor. Ela fez um voto falando: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou entregar no teu altar. A amargura era tanta que ela fez esse voto, que realmente depois nasceu dela, né? Samuel, que foi o primeiro sacerdote, profeta de Deus ali para dar uma nova guinada no reino de Israel, que ungiu o rei Saul, que ungiu o rei Davi. E aí você começa a pensar a profundidade disso. Vocês entenderam o contexto e como que ela saiu desse contexto? Ela fez um voto. Ela falou: se o Senhor me der, eu te dou. A Bíblia fala lá em Eclesiastes, no capítulo 5, quanto é importante a gente fazer um voto e cumprir. Senão é melhor nem fazer. Voto de tolo. Deus não se agrada. Porque Deus se agrada de tudo que sai da nossa boca. Tem que ser verídico. É sim, sim, não, não. O que passa disso vem do maligno. Então vocês começam a olhar a profundidade que um voto pode fazer. Ela fez um voto, ela era estéril, falou: se o Senhor me der um filho, eu vou dar para o Senhor. Ela teve o filho? Teve. Ela deu para o Senhor? Deu. Ela teve mais filho depois? Depois teve mais 5 filhos. O capítulo 2 fala que ela teve mais 5 filhos. A pessoa que está desempregada, faça um voto: Senhor, se eu ganhar um emprego, eu te dou o meu primeiro salário, dou alguma coisa. A pessoa que está desempregada, ela está muito amargurada, dependendo das circunstâncias, se é um pai de família, principalmente, alguma coisa nesse sentido. E por aí vai. O ponto é, eu fiquei meditando muito nisso. Eu fiquei meditando no seguinte sentido. Essa situação, para sair da mágoa, ela fez um voto. E Deus trouxe à existência o que não existia para mudar a vida dela. Vocês estão entendendo a profundidade disso? Eu nunca tinha imaginado o poder do voto nesse sentido.
Poder do voto que livra a pessoa de uma mágoa. De uma mágoa, né? De anos, de décadas, seja lá o que for. Dela querer algo para entregar para Deus. Eu creio que Deus pode fazer isso nos dias de hoje com qualquer pessoa. Vocês creem nisso? A pessoa só precisa parar e pensar e olhar qual é a sua mágoa. Né? Qual é a sua mágoa? E a partir daí, fazer um voto ao Senhor e cumprir. Eu creio que isso pode mudar situações, assim, eu diria, das mais extremas na vida das pessoas. Porque se não mudou na Diana, por que não pode mudar na nossa? Não é verdade? Se ela chorou de uma maneira compulsiva, por que não pode mudar no nosso? Qual que é a diferença? A diferença é que eu acho que muitos não pensaram como ela. De querer vencer aquela humilhação entregando a honra para Deus, né? Dando o filho para Deus. Né? Muitos querem vencer uma humilhação, uma mágoa, mas por si só, né? Ela não estava sendo egoísta, entendeu? Não estava sendo egoísta. Então entenda que a mágoa dela não era uma coisa de ego, sabe? Tanto que aquilo que ela mais queria não ia ficar com ela. Não ia ficar com ela. Então, era pra provar que Deus era com ela lá pra aquela outra lá, entendeu? Então, assim, o que a gente no fundo quer, fala, Senhor, mostra que o Senhor é na minha vida, e não porque eu tô insistindo que é isso que eu quero e ponto final. Não é, tem coisa que a gente quer mesmo, que os outros vejam Deus na nossa vida, que Deus vai intervir, que Ele ouve a nossa oração, é isso que a gente tem que se sentir bem. Que as pessoas, né, veem então essa presença de Deus. Amém. Então era isso, eu penso, né, por essa história toda, o fato de como ela entregou mesmo, né? Não é que ela ela cumpriu o voto, ela cumpriu. Né? Tanto que Deus viu que não era, né, esse ego dela, que Deus pegou esse e devolveu 5 vezes mais. Né? Então Deus vê, né? Se você quer alguma coisa só por capricho, só por vingança, egoísmo, ou se você quer para, né, glorificá-lo no final. Então se a gente tá com esse sentimento certo, a gente tem que ficar em paz, que Deus vai vir com a... Amém. Mas é isso que eu quero deixar de mensagem, né? O poder do voto. Cada um identificar situações de mágoa extrema, fazer um voto. Eu creio que Deus pode agir. Eu creio que Deus pode transformar situações e fazer o sobrenatural vir à existência, como veio aqui, em nome de Jesus. Amém? Coloca a mão no seu coração. Fala, Senhor, tira toda a mágoa, do meu coração. Trata, Senhor, porque eu quero voar nesse ano. Senhor, se tiver alguma circunstância que o Senhor deseja um voto da minha parte, fala comigo, porque eu quero ter experiências, assim como Ana teve, Senhor. Eu te entrego este tempo. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então você vê, são pontos, situações, coração duro, alinhamento, mágoa, tudo coisa que impede as pessoas de viverem, né? Você pega muito disso, né? De viver o potencial que as pessoas têm. Para que a gente possa ser tratado nesses pontos aí, em nome de Jesus. Amém? Amém? Então vamos orar aqui. Levanta suas mãos. Senhor, nós te louvamos. Te adoramos, bendizemos ao teu nome, Senhor. Consagramos esse tempo diante de ti. Fala ao nosso espírito que a gente seja tratado, curado, e que a gente possa viver toda a transformação necessária neste ano, para que possamos voar e ser o melhor ano da história da nossa vida. Eu profetizo isso, Senhor. Para todos que se quebrantarem, vão viver a melhor ano da história da sua vida,
para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Nós te louvamos, te adoramos e te agradecemos. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Resplandeça o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Vá para uma semana maravilhosa e abençoada na presença do Senhor teu Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém? Deus abençoe. Fica na paz. Compartilha aí. Beijo.